Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Está começando aqui mais uma parceria Uniptalks, hoje com nossos alunos, né, da enfermagem, e o nosso amigo Gessé aqui. A gente Olá, vai falar sobre educação sem preconceitos, prevenção e conscientização sobre STs, HIV, AIDS. Se apresentem aí para o nosso nosso público. público. Boa tarde. Eu sou Stephanie, acadêmica do sétimo período de enfermagem. Boa tarde, Boa eu sou tarde. Francisco de Souza, sou acadêmico do sétimo período também de enfermagem clínica. Boa tarde. Meu nome é Guilherme, também sou do sétimo período, 2022. Isso aí. Bom, a gente está aqui para falar sobre educação sem preconceitos, né? Então a gente vai tentar romper ao longo desses 3 episódios, romper esses estigmatismos, né? Esses preconceitos que a gente às vezes guarda, né? E, querendo ou não, divulga, né? Sem querer. Bom, Gessé, primeira pergunta aí para eles. Olha, isso é muito interessante, né? Que para acabar com o preconceito, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber com o que a gente está lidando, É qual é o verdade. inimigo que a gente quer enfrentar. Então, eu queria saber de vocês do que se trata quando a gente fala em IST e como que isso é um problema comum nos dias de hoje. A gente já começa com esse negócio de preconceito em relação ao IST, né? Porque é um universo que deve ser descoberto pelas pessoas, pela população. Então, é importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso, quebrando o preconceito, o estigma, né? Nada, como você falou, nada melhor do que a gente já iniciar falando sobre o que é IST. As ISTs são infecções, né? São transmitidas por relações sexuais, desprotegidas, por via vaginal, oral ou anal, né? Foi feita a relação sexual com o parceiro sem proteção e que estava infectado. Certo. A gente conhece, né? A gente conhecia a palavra DST, né? E agora a gente tem uma nova abordagem, IST. Qual é a diferença entre essas nomenclaturas, né? Aí qual é a diferença desses dois? DST para IST, né? Isso. Como foi dito, o DST era como era popularmente conhecido, né? As Uhum. pessoas hoje em dia elas conhecem como DST. A DST ela é uma expressão mais antiga da IST, que é a expressão nova, que significa infecção sexualmente transmissível. As DSTs, como diz a sigla, seriam chamadas de doenças sexualmente transmissíveis. As duas palavras são usadas, mas a IST ela enfatiza que muitas infecções não provocam a doença e elas podem ser sem sintomas. Por isso que a IST ela é a infecção e a DST é a doença propriamente dita. A manifestação, né? Isso. Então, a IST ela pode ser definida como surgimento e a quando você esclarece, quando você detecta, é uma DST. E como é que a gente detecta isso? Eu acho que essa é uma das principais dúvidas, né? Como é que a gente percebe, através dos sintomas que a gente sente, né? Como que a gente consegue perceber que a gente está lidando com uma doença sexualmente transmissível? Hoje em dia existe uma variedade enorme de ISTs, né? Cada uma com a sua especificidade. Mas, no geral, afeta principalmente regiões íntimas, mas pode afetar também a boca. Os sintomas mais comuns são corrimento com odor ou sem odor. Vai depender também muito da característica desse corrimento, a coloração, se é esverdeada, amarelada. A dor também na região pélvica é um sinal de alerta, a depender da IST, é claro. Também há aparecimento de feridas ou úlceras na região genital, tanto masculina como feminina. E para detectar isso, é feito um exame clínico, né, com o profissional da área, o responsável. Vai ser levantado todo um histórico do paciente, vai ser levantado as parcerias sexuais dele e, é claro, também será feito a testagem rápida, né, que é feita gratuitamente pelo SUS, a teste rápido para sífilis, para hepatite B e C, para
para HIV também. Então, tudo isso já é levantado dentro do consultório lá com o médico ou com o enfermeiro. Entendi. Bom, acho que além da detecção visual, né, que como já foi falado, a pessoa ela pode mesmo observar esses sintomas nela, mas também tem o cuidado de você se precaver e fazer regularmente processos de verificação, né, de teste, testagem, e aí vem a preocupação da pessoa em estar sempre de olho no seu próprio corpo, né? Então, o que vocês acham, né, da importância da pessoa ter esse olhar para dentro dela, né? Como que o organismo dela está funcionando, como que ela pode perceber pequenas diferenças, né? Que com certeza ela detectar isso antes de virar uma DST, né? Antes de ir para um caso mais grave, eu acho que é importante fazer até mesmo um pré-tratamento, né? É muito importante isso da pessoa se conhecer, né? Saber com quem se relaciona e estar atento aos sinais de alerta. Hoje em dia já existe na disponibilização do SUS medicações que já são ofertadas ao público, né? Principalmente os mais vulneráveis que estão mais expostos. Existe hoje em dia a PrEP e a PEP, que são medicações que podem ser utilizadas antes ou após uma exposição, uma possível exposição com o vírus, por exemplo, do HIV, né, que isso está relacionado a ele. O paciente, a pessoa vai conversar com o médico, vai explicar a sua condição, a sua vulnerabilidade, e isso vai ser passado para ele, né, para ele se tratar, para ele tomar esse cuidado a mais. E verificar toda essa questão de cuidado com exposição ou não, a depender da pessoa e como que ela está exposta nesse meio. E é com essa conversa, né, que a gente chega no diagnóstico. A gente começa a ter uma ideia do que se trata. É isso mesmo? Exatamente. Assim, vamos combatendo um pouco do preconceito, né? A gente sabe que preconceito é uma ideia pré-concebida, né? Então, são coisas que a gente tem, né? Todos nós temos preconceitos em várias escalas, né? Em escalas diferentes. Então, assim, hoje, qual é o principal preconceito que vocês da saúde enfrentam em relação a esse tipo de doença, né? Como é que vocês percebem, né? Como é que vocês veem a reação das pessoas em relação a esse tipo de doença? A população ainda tem praticamente falando preconceito as pessoas que são adquiridas ali com o soro positivo HIV, porque eles têm aquele pensamento, a pessoa que está com HIV vai me contaminar de qualquer forma. A pessoa que eu tocar na pessoa vai me contaminar. Não, hoje em dia não funciona dessa jeito. Então, o pior preconceito é aquele medo de chegar perto da pessoa, de acolher, de a comunidade acolher, o profissional de saúde estar ali atento a esse indivíduo e falar para ele realmente, você está contaminado com HIV, você é infectado, mas você tem todo o tratamento, você tem o apoio do profissional de saúde, você tem o apoio da família, você tem o apoio da comunidade, onde vai abraçar esse indivíduo para que ele tenha uma vida saudável, tenha parceria. Hoje, o indivíduo com HIV, com soro positivo, pode ter sim uma parceria, parceiro, pode ser exercitar, fazer exercício físico, ter sua vida normal durante a sociedade. Então, acho que o pior mesmo é o preconceito mesmo hoje, a sociedade não acolher e não abraçar esse indivíduo. Devido a essa falta de informação, né, que as pessoas têm de só terem aquele mito histórico que elas costumam ouvir de boca em boca das pessoas falando umas para as outras e não procurarem se informar corretamente, essa desinformação ela alimenta esse estigma e dificulta muito a testagem das pessoas irem fazer um teste rápido, ter um tratamento, um suporte. Devido a isso também dificulta também a questão do profissional conseguir se comunicar melhor com essa pessoa, porque ela já fica ali com aquele certo receio, devido a essa falta de informação. Elas não buscam procurar uma informação porque eu ouvi dizer que é desse jeito e eu acredito naquilo. O senso comum, né? Como o pessoal costuma seguir. E realmente, o preconceito é o que dá origem à ignorância. Na verdade, é o contrário. Você é ignorante, você acaba sendo um preconceituoso por conta disso. Porque você não quer conhecer, entendeu? Você não quer fazer o teste, você não quer tentar, você não quer verificar, você não quer checar. Aí, sem isso, como você vai saber
e identificar para depois tratar esse tipo de doença. Então a gente primeiro precisa tratar o preconceito em relação Isso. a ela, né? Até porque eu acredito que existem também vários grupos, né, que estão dentro desse estigma, né? Então, a ideia, a gente que é um pouco mais velho, né, Jessé? Mas assim, a ideia, né, do HIV, que foi uma coisa que surgiu ali na década de 80, né, que foi o grande assunto, né, a doença do século, né? Então, que estava muito em voga, e hoje em dia a gente viu um aumento crescente dos casos de HIV, né? Porque antes era muito falado, as pessoas tentavam, né, se cuidar, mas hoje em dia parece que houve um aumento, né, desses casos. Exatamente, houve um aumento, mas também houve, em contrapartida, né, meios de prevenção, meios de tratamento, e isso aumenta a qualidade de vida. Mas, infelizmente, o preconceito ainda é muito grande acima disso, então acaba que as pessoas não procuram se cuidar, não procuram unidades básicas de saúde para se informar e se precaver, né? Porque o HIV é muito disso, a prevenção. Existem vários métodos, vários meios, vários institutos que estão voltados para tratamento e cuidado especializado em cima disso. Então, há uma falta de comunicação, mas também há uma falta de adesão. Então, é uma via de mão dupla. Há que deve ter essa contrapartida de várias partes, né? Tanto a educação em saúde, como a divulgação, A também a procura difusão, né? por tratamento Já que a gente tocou nesse assunto, né, tratamento e formas, né, maneiras de prevenção, eu acredito que hoje em dia ainda o principal meio de prevenção é o preservativo, né? Então, além deste meio, né, quais são outras maneiras de se precaver, prevenir? O preservativo, ele é um método, digamos assim, mais eficaz, tanto feminino quanto masculino. É uma barreira que ela é muito, digamos assim, ela tem a maior porcentagem de sucesso. E, no caso, ela reduz muito a transmissão de IST, quando usado corretamente em todas as relações. Entretanto, a prevenção combinada, o método, a estratégia aumenta a proteção. A gente usando tanto o preservativo, quanto fazendo testagem, fazendo tratamento, tudo isso vai ajudando na adesão à prevenção. Excelente. Que outros métodos além da camisinha a gente pode utilizar para prevenir? A PrEP, é para prevenir a infecção do HIV. Antes vamos dizer, do ato sexual, a PrEP, o indivíduo toma um medicamento e a PrEP serve como uma barreira. Esse PrEP vem de preparação, alguma coisa assim? Pré-exposição. Ah, A pessoa legal. vai ter o ato sexual com o parceiro, e antes de acontecer, ele toma esse medicamento chamado PrEP, onde vai inibir, ou seja, vai ter uma barreira que o vírus do HIV não possa adquirir, penetrar na imunidade do indivíduo. E a PrEP, que é utilizada por até 72 horas, onde esse paciente que teve relação sexual, ele pode utilizar esse medicamento exatamente para prevenir também a infecção do vírus HIV. Olha. Depende muito do quando é tomado e se é tomado corretamente, se é feita porque é um acompanhamento também do paciente, né? O paciente não recebe a medicação e vai tomar em casa sozinho de qualquer forma, não. Existe dois tipos que ele deve tomar, né? Um diário ou um combinado. O diário é quando ele é muito exposto, então ele vai tomar diariamente toda vez a medicação, ou o combinado, que é quando ele só vai tomar quando ele for, entre aspas, se expor, né, for fazer o sexo. Então, ele vai tomar nessas duas formas. E também, outro método de prevenção é a vacinação. Né? Existe vacinação. Então são muitos métodos, né? Que a gente pensa assim, camisinha é o único método que tem. A gente vê que agora são várias estratégias diferentes, né? A vacinação contra o HPV, que é feita em crianças de 9 a 14 anos de idade, que previne, né, futuramente, se contaminada, a mulher pode desenvolver o câncer do colo do útero. Então, é uma prevenção. Também existe a vacinação contra as hepatites virais, a hepatite B e a hepatite C.
que é também disponibilizada no SUS, e é importante fazer essa vacinação. Né? Muitas pessoas não sabem, mas existe. Bom, e já que existem, né, como que o público TFense alcança esses métodos de tratamento? Como que quem está nos assistindo pode receber esse tratamento? Essa assistência, né? Isso. Bom, entre a fé, a testagem, o acompanhamento, para IST, HIV, todas são disponíveis na rede pública. Tem o Centro de Testagem e Aconselhamento, conhecido como CTA, tem as UBS, existem os serviços municipais, a questão do HIV, da AIDS, que disponibilizam PrEP ou a PEP. Procurando a Secretaria Municipal de Saúde ali, o CTA, o local, tem muitos serviços. Viva o Tem que SUS. perguntar. Viva o SUS. Viva o SUS. Esse CTA a gente fala, muita gente fala, CTA vamos lá só para o dedo. Não. Chega lá, o profissional de saúde vai acolher, vai educar, vai falar que é a melhor forma de prevenir, fazer a testagem rápida, onde ele vai orientar. O indivíduo sai de lá educado, pode levar o parceiro, pode levar o filho, pode levar a filha, para ser orientado, sair de lá com educação sexual em dia. Proteja a sua família, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente saiu bem informado aqui dessa primeira parte, né? Acho Com que é certeza. um balde gigantesco de informação. Quero agradecer vocês por essa primeira parte, acho que a gente aprendeu bastante. E se vocês quiserem finalizar, fechar com alguma informação que vocês acham muito importante, vocês já querem, né, deixar o sinal de vocês, o alerta de vocês para a população, fiquem à vontade. Bom, ressaltar o cuidado, é lógico, né? A gente vê que ultimamente na nossa cidade, aqui em Itaipé, houve um aumento de casos de ISTs e HIV. Então, a gente pede esse cuidado pessoal da população, de cada pessoa, que procure a unidade básica de saúde, se necessário, se observar que houve algum sinal de sintoma que foi dito hoje aqui, que procure centros especializados como o CTA, e que se você está fazendo uso de alguma medicação, PrEP ou PEP, tenha esse autocuidado, seja acompanhado pela equipe especializada, né, porque é sempre importante a gente ter esse acompanhamento. Então, no mais é isso, se cuidem, se previnam. Isso aí. Bom, a gente segue pro próximo episódio. Fica aí com a gente. Até mais.